Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kathleen e eu estou aqui em mais um vídeo para compartilhar com vocês uma coisa que Deus falou no meu coração há algumas semanas e eu senti de compartilhar isso com vocês também. A gente vai lá para. Pega essa Bíblia. Brincadeira. A gente vai para Mateus, vou pegar minha Bíblia e eu vou ler com vocês o episódio onde Jesus fala para Pedro que ele vai negar Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Vocês não conhecem essa história, né? Eu vou ler ela aqui para você e se encontra em Mateus, no capítulo 26, no versículo 31 ao 35. E eu vou ler com vocês. Eles tinham tomado a ceia, eles estavam no momento da ceia, lá antes da morte de Jesus, na última ceia. E aí Jesus fala que alguém ia trair ele, que ele ia morrer, coisa e tal. Jesus disse assim: essa noite todos vós tropeçareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do seu rebanho serão dispersas. Mas depois que eu tenha ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Cefas, que é Pedro, lhe respondeu, dizendo: mesmo que todos tropecem por tua causa, eu jamais tropeçarei por tua causa. E Jesus lhe disse: certamente te digo que essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E Pedro disse: ainda que eu tenha que morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos também disseram o mesmo. Mas falando agora sobre Pedro, né? Eles estavam na última ceia, né? Antes da morte de Jesus. E aí Jesus fala para Pedro: você vai me negar, né? E Pedro diz: não, não te negar, eu vou morrer por você. Então Pedro carregava uma certeza sobre o amor que ele tinha ao Senhor, de que ele não negaria a Jesus e que morreria se fosse necessário por ele. Aí o que acontece? Depois Pedro pega e realmente nega Jesus 3 vezes, né? Depois que Jesus é levado pelos soldados, Pedro vai atrás deles e tal, mas acaba negando, né? Por medo de morrer, por medo da situação. E aí, nessa hora que Pedro nega Jesus, ele chora amargamente quando ele se lembra do que Jesus tinha dito: você me negará. E ele chora amargamente, porque ele percebe que o amor que ele sentia por Jesus não era tão grande de dar a sua vida por ele. E aí Jesus morre, passa todo o evento, Jesus morre, Jesus ressuscita. E aí eles estão em um mar lá, buscando peixes, né, tentando pescar, e não está, a rede não está enchendo de peixe, não estão conseguindo pescar. E aí aparece um moço, vou ler para vocês. Esse episódio está no livro de João, no capítulo 21. E Jesus se manifesta aos seus junto ao mar. Aqui está o título na minha Bíblia. Então, eles estão lá e tá Simão Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos discípulos. Então, eles estão lá pescando, buscando, e eles não percebem que é Jesus, até que eles chegam perto e Jesus fala assim: lancem a rede para o outro lado. E aí, quando eles lançam, aquilo enche de peixe. E eles reconhecem que era Jesus que estava ali com eles. E aí Pedro se veste, ele percebe que era Jesus, então ele coloca uma túnica. E ele vai ao mar correndo, assim, pra, imagina que foi um encontro de Jesus que ele estava indo. E aí eles estão lá, eles se encontram com Jesus ressurreto. E aí, depois que eles terminarem de comer, tem essa conversa aqui entre Jesus e Pedro, que é no João 21, aí no capítulo 15, no versículo 15, começa. Ao terminarem eles a refeição, Jesus perguntou a Simão, Cefas, Simão Cefas que é o Simão Pedro, né? O Pedro. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, meu Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Aí voltou a perguntar de novo, pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, me amas? E aí ele respondeu: sim, meu Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse de novo: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, me amas? Então Pedro fala assim:
Aqui conta que Pedro se entristeceu, porque Jesus estava perguntando uma terceira vez se ele amava, e ele responde assim: Meu Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E Jesus diz: Apacenta as minhas ovelhas. E aí, por fim, Jesus fala assim: em verdade te digo que quando eras mais jovem, tu mesmo te cingias os lombos e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás tuas mãos e outro te cingirá os lombos e te levará onde não queiras. E isso Jesus estava dizendo sobre a morte de Pedro, sobre como que ele ia morrer. Depois Pedro acaba morrendo crucificado e ele não se acha digno de morrer como Jesus morreu, então ele pede para botar a cruz de cabeça para baixo. E ele acaba sendo crucificado e morrendo de cabeça para baixo. Mas isso aqui Jesus falou como ele morreria. Isso disse mostrando com que morte ele haveria de glorificar a Deus. Depois de haver dito isso, Jesus disse para ele: segue-me. Então, o que eu vendo nessa conversa aí também, estou lendo esse livro aqui do Luciano Subirá, que é De Todo o Coração. E assim, quando eu estava lendo, o Espírito Santo me pegou do jeito que eu fui totalmente constrangida, sabe? Que é que o Luciano, ele fala sobre essas passagens. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. E aqui o Luciano ele fala sobre as duas palavras que foram usadas nesse diálogo no grego, né? Então, foi agapão e piléu, para descrever amor. Né? O que me amas, quando ele está perguntando, foram usadas essas duas palavras nessa conversa, nesse diálogo que ele tem com Pedro. E agapão era a mesma coisa que amor terno, né? Seria um gostar muito, digamos. Gosto muito de você. E filéu, ou filéu, se eu estou falando certo. Filéu, significa amor ou gostar, vamos assim. Então, na primeira pergunta, Jesus lança um agapão, seria um gosto muito. Você gosta, ó, como se fosse assim, ó. Você gosta muito de mim mais do que estes? E Pedro responde com filéu, seria eu gosto. Não é muito, eu gosto. Aí na segunda, Jesus pergunta de novo: você gosta muito? E aí Pedro novamente responde: eu gosto. E na terceira, Jesus não usa mais o termo agapão para a pergunta, mas ele usa o filéu. E quando ele usa ele se enquadra com a resposta que Pedro está dando. Então você vê que Jesus falou assim: você gosta de mim? E aí, nesse momento, Jesus muda o termo e faz essa pergunta. Na terceira vez, a Bíblia relata que Pedro fica triste e Pedro diz: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu gosto. Então, como se Pedro estivesse dizendo, como o Luciano relata aqui no livro, é como se Pedro estivesse dizendo para Jesus: você sabe todas as coisas, sabe que eu gosto de você, não te amo como eu gostaria. Como se ele estivesse dizendo isso para Jesus. E aí, logo depois disso, Jesus já diz a forma como Pedro vai morrer. Né? Ele prediz a morte de Pedro. Então é como se antes de Jesus morrer, no momento da última ceia, em que Pedro tinha muita certeza do amor que sentia pelo Senhor, e ele acaba negando a Jesus, como Jesus fala para ele que ele negaria, e ele fica amargamente chorando, ele percebe que ele negou e que se cumpriu aquilo, né? E que ele percebe que o amor dele não era tão grande pelo Senhor quanto ele achava que era, ele fica muito entristecido. E aí, depois que Jesus morre, ressuscita, e eles têm esse encontro, e Jesus fala de novo com Pedro: você me ama? E aí Pedro diz: você sabe que eu gosto de você. Então Pedro fala que ele reconhece que aquele amor que ele sentia pelo Senhor não era tão grande quanto ele achava que era. E quando ele tem que falar com Jesus de novo, ele fala: eu gosto de você. Ele assume aquilo que ele sentia, sabe? E Jesus fala logo em seguida como ele morreria, declarando para Pedro que o amor dele pode crescer. O amor pode crescer, porque Pedro não amava ainda como ele gostaria, mas ele iria vir a amar de todo o coração, porque ele morreria por Jesus. Ele literalmente morreria, ele cumpriria
aquilo que ele falou lá depois da última ceia, que ele falou que morreria por ele, acaba não morrendo, depois de fato Pedro acaba realmente morrendo por Jesus. Então, esse mostra um processo de que o amor pode crescer. E o Luciano fala sobre isso aqui no livro, e quando eu estava lendo, eu fui impactada, porque a gente acaba, às vezes, percebendo que não ama como gostaria do Senhor. Ou às vezes a gente se encontra num lugar em que a gente negou, né, de alguma maneira, alguma situação, a gente percebe que a gente negou Jesus aquilo que a gente acredita e percebe que nosso amor ele é menor do que deveria, do que a gente gostaria. A gente pode acabar ficando bem desanimado, um pouco estagnado de o que eu faço agora, como é que eu vou amar mais. E eu queria, através desse vídeo, te inspirar a saber que você pode amar mais. Saber que o amor pelo Senhor, ele pode crescer. O amor pode crescer. Assim como o amor de Pedro cresceu por Jesus, que ele conseguiu realmente morrer por Jesus, né? Ao longo da que ele foi vivendo, foi com as experiências dele, ele realmente amou o Senhor de todo o coração, se entregou por ele. Então, se você se encontra hoje em um lugar de não estar amando ao Senhor como você gostaria, isso não deve parar a gente, ou se tornar uma culpa em que a gente pare e fique, eu não sei para onde ir, nem sei como fazer, não sei como amar mais, e sei lá, desistir ou ficar parado, né, em relação a isso. Mas assim como um atirador que vê um alvo mais distante e fica mais animado, impulsionado a acertar esse alvo, assim, a gente também pode ver, né, dessa maneira e usar isso como um trampolim, sabendo que a gente pode amar mais e a gente vai ir atrás disso, a gente vai correr atrás disso, né? Porque o amor ao Senhor e conhecer é conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Quanto mais a gente mergulha, mais a gente busca, a gente ama. Porque assim, quando a gente conhece alguém, uma pessoa, a gente não ama, não ama tipo, com afeição, amor terno, né, com agapão, uma pessoa que a gente não conhece. Então, quanto mais a gente conhecer a Deus, vai aprendendo a amá-lo. E uma coisa que eu acho muito importante é a gente orar e buscar a Deus e eu pedir ao Senhor que revele o coração dele a nós, sabe? Não o que as pessoas acham dele, não o que falam sobre ele, não aquilo que eu acho confortável, né? Porque uma coisa que eu penso muito é, eu não quero conhecer a Deus pelas minhas convicções do que é certo e errado, que não sejam realmente no coração dele, sabe? Eu não quero criar um conhecimento de Deus ou conhecer um Deus que só seja aquelas coisas que sejam agradáveis e fáceis para mim, sabe? Porque conhecer alguém, conhecer a Deus é saber que às vezes a gente vai estar errado, é saber que às vezes a gente vai ter que melhorar em algo, mudar, vai ter um contraste, sabe? E não que vai tudo concordar comigo e eu tô super bem confortável. Então, com o Espírito Santo, orando, buscando realmente o coração de Deus, e até aquelas áreas em que para nós seriam desconfortáveis, né, que são diferentes de nós, a gente realmente conhecer o coração de Deus, para que a gente possa conhecer verdadeiramente aquele que nos criou, o propósito dele para nós, e é isso. Espero que esse vídeo tenha abençoado você, e até a próxima!